Bom dia, senhor presidente, cumprimento toda a mesa diretora, cumprimento os nobres pares e cumprimento todos aqui no plenário e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Eu trago aqui dois assuntos. Eu vou pegar aqui uma frase que o Della Mota disse, né? Quem não é visto não é lembrado. Semana passada, Lurdinha Granzotti, Andréia, minha assessora, e eu, nós estivemos em Brasília, levando algumas demandas do nosso município de Franca. E eu gostaria aqui de deixar aqui registrado, para que as pessoas possam ter aí um conhecimento daquilo que a gente vai fazer lá em Brasília ou São Paulo, que seja, onde que a gente vai buscar soluções e levar demandas. Então, nós estivemos no gabinete do deputado Maurício Neves, qual nos recebeu, assim, com bastante presteza, né, Lourdinha? E aí nós levamos aí as demandas de Franca, nós conversamos com o deputado um bom tempo, falando sobre como nossa cidade, nosso município de Franca, tem sido esquecido pelo Estado de São Paulo e pelo Distrito Federal também, né? Então, foi uma conversa muito produtiva. A gente levou algumas demandas, tem me preocupado muito, como aqui, sendo membro da Comissão do Meio Ambiente e Animais, algumas demandas que temos, por exemplo, as cercas, né, o cercamento das APPs da nossa cidade de Franca, principalmente os bairros mais antigos, né, Lourdinha? Nós conversamos lá sobre isso. Hoje, um bairro novo, as leis vão evoluindo, as coisas vão evoluindo e vai melhorando. Hoje, um bairro não sai sem nenhuma infraestrutura para venda, ele já sai com asfalto, com rede de água, esgoto, galeria de águas fluviais, e também, quando nesses bairros existe uma APP, a loteadora ela já tem que entregar o bairro com a APP cercada com calçada. Então, é uma evolução. Só que também a gente precisa pensar que nós precisamos dar manutenção naquilo que nós já temos, que são as APPs, por exemplo, vamos pegar aqui, Parque do Horto, Jardim Luiza, Moreira Júnior, Vera Cruz, e tantas outras APPs que nós temos na nossa cidade de Franca, no nosso município, que acaba aqui virando depósito de lixo, onde as pessoas começam a descartar lixo lá. Então, o que resolve isso? Eu volto aqui a falar no assunto que nós falamos agora mesmo. Olha quanto dinheiro é gasto tentando solucionar problemas que, se existisse na sociedade, na consciência nossa, das pessoas, uma consciência de ver o próximo, ver o bem do próximo, não precisava pôr cerca em APP. Todo mundo deveria saber, por educação, que não pode jogar lixo lá. Mas a gente tem que ir buscando aí soluções, tentando amenizar o problema. E a cerca e a calçada dessas APPs é uma preocupação. Então, eu fui, não só em meu nome, mas também em nome da Comissão do Meio Ambiente, né, levando lá o nosso trabalho que a gente tem feito aí, junto com a presidente Lindsay Cardoso, a vereadora Lindsay, o vereador Daniel Bassi, a nossa preocupação também em relação ao meio ambiente. Peço palavra, vereador Sim, Ronaldo. Lourdinha. Quero te parabenizar, né, pelas demandas que você levou até Brasília. Foi uma viagem muito produtiva, né? Nossa conversa com o deputado Maurício Neves foi assim, excelente, ele nos recebeu muito bem. A gente saiu de lá com bastante esperança, né, de ajuda, de atenção. Nós pedimos para que ele tenha um olhar diferente para a nossa cidade. Falamos que Franca, infelizmente, não tem nenhuma representatividade federal e que a gente precisa desse olhar, né? Franca é uma cidade tão grande, tão linda de se viver e não tem, infelizmente, esse olhar lá de cima, né? E quanto você falou do lixo, não é nem pensar no próximo, é pensar na gente mesmo. Em si que mesmo. Se eu for pensar em mim mesmo, eu respeito o meio ambiente, eu respeito onde eu vivo.
preciso nem de eu chegar a pensar no outro, né? E é igual você falou das multas do trânsito, Ronaldo, tem que ter multa brava mesmo para quem faz isso com a natureza, quem suja, quem joga lixo, joga sofá, né? Joga essas lixaiadas nas APPs, que é um absurdo a falta de educação das pessoas. É um absurdo. E a parte que mais dói no corpo humano, infelizmente, é o bolso. É isso. E também nós levamos além dessa, né, Ludinho? Nós tivemos no Ministério da Saúde um problema que nós temos aí nas nossas UBSs ou nos nossos prontos atendimentos, camas e cadeiras adaptadas e preparadas para pessoas obesas, né? Nós temos esse problema e às vezes chega, a gente fica preocupado, né, se aquela cadeira que está ali, se aquela cama que está ali vai conseguir. Então, assim, a gente também levou essa demanda no Ministério da Saúde, no Ministério do Meio Ambiente, nós pedimos uma reta escavadeira aqui para o nosso Ministério. Em nome da Comissão do Meio Ambiente também nós pedimos vacina antirrábica e castração. E um segundo assunto aqui, que eu queria falar também, foi sobre a audiência pública que tivemos hoje aqui na Câmara Municipal. E eu queria parabenizar aí a Lurdinha e o Tide por trazer esse assunto, e também a população, que me deixou muito feliz ver esse plenário cheio, com a população trazendo as suas dores. Também estavam aqui moradores de ruas também, então foi assim, muito produtiva, e só que eu acredito o seguinte, né, Lurdinha, Tide, é só o começo do diálogo, porque não existe solução fácil para problema difícil. Então, isso tem que ser amplamente conversado, dialogado, para poder achar. Eu coloquei alguns tópicos aqui, que dizer assim para a secretária, para a Gislaine, que em nenhum momento nós queríamos aqui confrontá-la, ou dizer que o trabalho, que o serviço não está sendo feito. O serviço está sendo feito. Inclusive, a Franca está virando referência para o Estado no trabalho sobre a moradia primeiro. Mas o que acontece? Não está suficiente. E o que mostra que não está suficiente é a quantidade de moradores de ruas que temos na nossa cidade e as barracas que estão aí esparramadas, espalhadas pela cidade. Então, precisa mais serviço. Como ela disse ontem, falta verba. Ok, falta verba, vamos atrás de verba. Da onde? Estado e distrito, e o federal não está ajudando em nada, está sobrando só para o município. Eu sei que não é um problema só de Franca, que é um problema Brasil, um problema mundo até, mas precisa sentar, debruçar em cima disso, buscar soluções, e a verba é uma delas. Segundo ponto, nós temos aí, vimos ontem aqui vários relatos de infiltrados se passando por morador de rua, e não é morador de rua, o cara está ali para praticar atos ilícitos. Então, ou seja, precisa-se de um trabalho conjunto com a segurança pública, com a polícia militar, e poder identificar essas pessoas. E como que você vai identificar essas pessoas? Fazendo uma abordagem, não existe outro jeito. Eu já fui abordado pela polícia. Em nenhum momento eu me senti constrangido, eu me senti que meus direitos foi burlado, porque o cara falou, para aí, mão na cabeça, eu pus a mão na cabeça, falei, tá certo, faz o que precisa ser feito, porque eu estava com uma moto e eu não percebi, ela estava com a luz de freio queimada, e aí o bandido usa dessas táticas para poder, e aí eu fui abordado, em nenhum momento eu me senti, então, se a abordagem não acontecer, não tem como de saber quem é quem ali. Um terceiro ponto, nós percebemos aqui, existem muitas pessoas que são abordadas e não querem ajuda. E aí? E aí? Precisa também trabalhar em cima dessa situação. Oferece ali uma ajuda. A pessoa não quer, fala para ele, fala, amigo, tua batata está assando. Uma parte, tua batata está assando. Ontem, o discurso assim, que eu achei muito interessante foi de uma moradora de rua, né? E ela falou o seguinte, que todos nós corremos o risco de nos tornarmos, né, também pessoas com situação de rua. Mas o que eu achei interessante? Prefeitura fornece alimento, abordagem, emprego, casa,
tudo mais. Aí ela falou assim, que depois ela sai para pedir comida. Uai, mas se no Centro Pop tem almoço, café da manhã, lanche, tem tudo, por que eles saem para pedir comida na rua? Eu não entendi. Tem Então, algumas tem discrepâncias. umas coisas aí que não estão funcionando, né? Algumas discrepâncias. Eu já termino, presidente. À tarde eu uso um pouco mais a palavra, porque esse assunto ainda vai aí discorrer muito, com muita conversa ainda. Muito obrigado.